O dia do adeus. O fenômeno Ronaldo se emociona ao anunciar sua despedida do futebol. Eu perdi para o meu corpo. O maior goleador em Copas do Mundo levou os filhos na despedida hoje na sede do Corinthians e mais uma vez surpreendeu. Na despedida, Ronaldo explicou por que tem tanta dificuldade para emagrecer. Tem hipotiroidismo. Foram 18 anos nos gramados, um período de dramas e glórias que vamos rever aqui no Jornal da Cultura. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Uma delegacia inteira é lacrada no Rio de Janeiro para investigar denúncias de extorsão praticada por policiais. Corpo de jovem que desapareceu no final de semana é encontrado em Matagal, na Grande São Paulo, e polícia já tem a descrição do suspeito. Depois de fechar o parlamento, junta militar do Egito tira os manifestantes da Praça Tahrir, palco dos protestos contra Mubarak. Brasil já tem planos de dobrar a produção de etanol com tecnologia que permite aproveitar até o bagaço da cana. Como se tornar um gênio e enfrentar sem medo qualquer vestibular. Eu prestei medicina e fui aprovada em 5 faculdades que eu prestei. Depois de 40 anos, o Japão perde para a China o posto de segunda maior economia do mundo. O São Paulo recebe a Taça das Bolinhas, que fica em definitivo como o time 5 vezes campeão brasileiro. Mas o Flamengo entrou na justiça alegando ser o verdadeiro dono do troféu. Participam dessa edição do Jornal da Cultura o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas foi lacrada hoje no Rio de Janeiro. O chefe da Polícia Civil fechou a delegacia após receber denúncias de que policiais daquela unidade estariam recebendo dinheiro de empresários para arquivar inquéritos. Uma delegacia cercada pela polícia. Por determinação do chefe da Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, a DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, foi lacrada. Hoje, integrantes da Corregedoria estiveram no local e recolheram documentos e computadores. O objetivo é investigar a denúncia de que policiais da DRACO estariam extorquindo dinheiro de empresários. O delegado titular da DRACO, Cláudio Ferraz, foi nomeado na última sexta-feira para assumir a Subsecretaria de Contra-Inteligência. O delegado Cláudio Ferraz participou das investigações que na última sexta-feira resultaram na Operação Guilhotina, quando vários policiais, militares e civis foram presos. Eles são acusados de participar de uma quadrilha que desviava armas e drogas, repassava informações privilegiadas para traficantes e atuava em milícias. Durante o fim de semana, a Polícia Federal apresentou as armas encontradas com a quadrilha. As investigações apontam que o grupo vendeu para traficantes armamentos apreendidos durante a ocupação do Complexo do Alemão. Entre os presos está o delegado Carlos Oliveira, ex-braço direito do atual chefe da Polícia Civil do Rio. Ele também é investigado por enriquecimento ilícito. Carlos Oliveira comprou um apartamento na Barra avaliado em R$1.300.000. Carlos Oliveira também é ex-subsecretário municipal de Ordem Pública. A exoneração dele do cargo foi publicada hoje no Diário Oficial. O delegado Carlos Oliveira, ele era até muito recentemente subchefe da Polícia Civil, né? Com todas as qualificações que podia ter, né? Agora se descobriu que o sujeito não andava tão reto assim. O chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski, negou que a investigação na DRACO seja uma retaliação contra Cláudio Ferraz, que ajudou a prender policiais na Operação Guilhotina. Olha, antes um pouco da gente começar o jornal, o Villa falava assim, puxa, mas essa situação lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro é o país mesmo da piada pronta, porque a polícia que tinha que oferecer aí toda segurança, investigação, acaba a serviço do crime, né? Porque... É verdade, e esse fato se repete, né? Porque há cerca de 3 anos atrás, foi eleito deputado, inclusive, Álvaro Lins, chefe da Polícia Civil, envolvido também com corrupção. Quer dizer, o estranho é que esses fatos se repetem, não são devidamente punidos, e daqui a um ano, certamente, veremos reportagens como essa, também sobre o problema de corrupção. Né? Não, e aí você vê, o tal do Carlos Oliveira não teve nem cerimônia, foi lá na Barra da Tijuca, comprou um apartamento de R$1.300.000, quer dizer, com a certeza da impunidade. Havia certeza da impunidade. Todos esses policiais, do mais simples policial até os comandantes, tinham a certeza que eram impunes. Infelizmente, isso está mudando. E isso é bom, isso repercute
O Vila já não acredita que está mudando tanto assim, né? Não acredito, porque a parte que combate drogas, especialmente, é uma das piores da polícia, em qualquer estado. Porque eles, ao aprender, por exemplo, um adolescente com drogas, eles, que era um consumidor, dizem que ele pode ser enquadrado como traficante, pressionam os pais para internar na clínica que o policial tem. Então, aqui em São Paulo também ocorre isso. A grande corrupção na Polícia Civil está envolvida também com essa parte de drogas. No Rio de Janeiro, idem, é um negócio muito sério. Mas você não pode negar que ocupação no Morro do Alemão é uma revolução na política criminal do Rio de Janeiro. A somatória dos esforços de várias unidades, polícia, exército, marinha, aeronáutica, é um fato positivo. Então, claro, tem todos esses buracos. Onde não tem movimento, se tem algum, é alguma coisa. Vai acontecer muito mais coisa ainda que nós vamos saber de podridão na Polícia do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Agora, Ayrton, até agora, Hipólito, nenhum chefe importante de quadrilha do Rio de Janeiro foi preso. E já passamos quase 2 meses da ocupação. Então é interessante ver sempre o que vai acontecer depois. Eles avisaram antes. Olha, foge que nós vamos te prender. Vamos seguir aqui no nosso noticiário policial. A Polícia Civil de São Paulo já tem a descrição física do principal suspeito do assassinato da jovem Vanessa de Vasconcelos Duarte. O corpo dela foi encontrado na noite de ontem. Vanessa estava desaparecida desde a manhã de sábado. Vanessa de Vasconcelos Duarte, de 25 anos, era supervisora de vendas de uma transportadora. No sábado, por volta das 8 horas da manhã, ela pegou emprestado o carro do noivo, um Fiesta Prata, na residência do casal, em Barueri, na Grande São Paulo. De lá, Vanessa seguiria para um lugar próximo, em Carapicuíba, para se encontrar com 2 amigas. As 3 participariam de um concurso de maquiagem em São Paulo. As amigas estranharam o grande atraso de Vanessa, mas as ligações caíam todas na caixa postal do celular da jovem. O carro foi encontrado na tarde do sábado, em Vargem Grande Paulista. Ele tinha os bancos parcialmente queimados. Os policiais iniciaram buscas na região e, na noite de ontem, encontraram o corpo de Vanessa num matagal, próximo à rodovia Raposo Tavares, já no município de Cotia. Ela tinha várias marcas no pescoço e no rosto. Segundo os investigadores, ela provavelmente foi morta por estrangulamento e tudo indica que também foi violentada. O delegado Zacarias Tadros, que comanda as investigações, disse que uma testemunha viu quando um homem abandonou o veículo e fugiu caminhando. Mas ele acredita que o crime tenha sido praticado por pelo menos 2 pessoas. Como a vítima foi conduzida e foi pega numa área provavelmente bastante habitada, a tendência é que tinha mais uma pessoa dirigindo e outra pessoa dominando a vítima. Nenhuma possibilidade está sendo afastada pela polícia, desde latrocínio, que é o roubo seguido de assassinato, crime passional ou mesmo vingança. Há alguns meses, Vanessa foi vítima de estelionato e, na época, o criminoso foi preso. Pelo modo que o crime foi cometido, a polícia, nesse momento, não acredita num simples sequestro relâmpago. Uma experiência bem-sucedida em Recife começa a ser testada em São Paulo. A integração entre os condomínios para aumentar a segurança e evitar assaltos. 2 condomínios residenciais são assaltados por mês na capital paulista. Os equipamentos de segurança dentro dos prédios, como portões, cercas elétricas e câmeras, já não intimidam. Por isso, o Secov, Sindicato da Habitação e a Polícia Civil se reuniram para tentar montar um esquema conjunto entre prédios da mesma rua ou do mesmo bairro. A ideia é que a câmera de um edifício faça a imagem da guarita do prédio em frente e vice-versa. Os condomínios também teriam vigilantes com rádios funcionando na mesma frequência para a troca de informações sobre pessoas ou atitudes suspeitas na vizinhança. Tem um rapaz aqui com uma bicicleta cor vermelha. Você fica atento. O objetivo é quebrar o fator surpresa que os assaltantes usam para entrar nos prédios. Se acontecesse alguma coisa diferente da rotina e eu percebesse que poderia ser uma tentativa de assalto ou até um assalto, imediatamente eu acionaria a polícia. Então a gente tentaria evitar que o assalto acontecesse ou que ele ficasse durante horas no prédio, como acontece hoje em dia. A estimativa é que essa rede de segurança custe por volta de R$2.000 por ano para cada condomínio. Alguns bairros já colocaram o projeto em prática com bons resultados, mas os idealizadores reclamam que é difícil convencer os síndicos da importância de uma ação conjunta para evitar os arrastões. Os condomínios estão sendo muito visados, principalmente os condomínios de alto padrão.
Então, é preciso uma consciência de todos, moradores, de síndicos, que haja essa união para que isso possa reverter. A assessoria de imprensa do DEIC, Departamento Estadual de Investigação sobre o Crime Organizado, diz que não vai se manifestar sobre o projeto de integração dos condomínios porque ele ainda está em fase de estudos. E aí, assim, eu pergunto para vocês, não dá uma sensação de um salve-se quem puder? Porque, sem criticar ali, eu acho que está todo mundo tentando se proteger, tá certo, eu também faço isso, todos nós fazemos, mas assim, parece que mais uma vez, o que é obrigação do Estado é repassado para a gente resolver do jeito que a gente puder. Olha, você falou tudo, porque eu fui síndico de condomínio. Eu tinha lá a estrutura de segurança do condomínio, interna. Agora, na medida que eu saio do prédio, onde está instalado o condomínio, eu estou numa via pública. Então aí o assunto pertence a quem? Pertence ao poder público. Então a Secretaria de Saúde e Segurança Pública tem que dar a resposta. Tem uma prima que chegou de Londres agora. Ela se sentiu mais segura no bairro que ela estava, porque ela sabia que todas as ruas daquele bairro tinham câmeras instaladas pelo poder público, que controlavam o movimento todo nos bairros. Aquele brasileiro que morreu, que foi assassinado, saído no metrô, tinha câmeras, tinham câmeras. Então, a Polícia de São Paulo tem que investir na modernidade. Agora, se quiser restabelecer uma guarda civil composta com funcionários de condomínio, nós estamos voltando ao século passado. Não é verdade? Não, e a gente começa a perder de vista o que é a obrigação do... E como vamos selecionar? Como vamos selecionar esses homens? Como que faz? Qual é a tarefa do Estado? Porque não pode um porteiro de um edifício falar com o porteiro do edifício em frente e dizer tem uma pessoa suspeita passando aqui. Poxa, que treinamento que ele tem? Como ele pode saber se a pessoa é suspeita ou não? Esse é o papel da polícia. Agora, o que falta é justamente um trabalho mais eficaz, os índices de Porque também dá para entender o que esses moradores fizeram. Assim, bom, já que a gente não tem, vamos ver o que a gente pode... Cada condomínio de luxo desse tem uma baita de uma equipe de segurança na porta. Você pode passar na frente, você vai lá, tem 3, 4 vigilantes, entra aqui, para aqui, só entra lá depois que abre aquela outra ali. Esses super estão protegidos. Só quando acontece algum descuido, mas eles estão super protegidos. Quem não está protegido são os médios e os pequenos e aquelas pessoas que andam na rua. Isso é verdade. Olha, a polícia egípcia expulsou hoje os últimos manifestantes que ainda permaneciam na Praça Central do Cairo. Um porta-voz do regime militar foi à televisão para dizer ao povo que volte ao trabalho. Logo pela manhã, os policiais de boinas vermelhas começaram a substituir o exército na ocupação da Praça Tahrir. Em seguida, a polícia pediu aos manifestantes que deixassem o local e, para apressar a saída, ajudou a desmontar as barracas. Um cordão de segurança foi montado ao redor da praça e os civis que tentavam resistir eram advertidos de que poderiam ser presos. Um porta-voz militar foi à TV para dizer que de agora em diante as concentrações estão proibidas e que o povo deve suspender as greves e voltar ao trabalho. Apesar da ameaça de linha dura, hoje ainda foram registrados vários protestos de trabalhadores que reivindicam melhores salários, de policiais civis que não querem ser responsabilizados pela repressão ao levante popular e de funcionários de agências de turismo que pedem a normalização das viagens para ter os estrangeiros de volta à área das pirâmides. Qual o risco de não se chamar a eleição imediatamente no Egito? Olha, veja que é um problema. Quando o comandante militar está proibindo reuniões públicas, é um péssimo sinal. É um sinal de que há uma tentativa de permanência dessa cúpula militar no poder até não sabe quando. Agora, tem de haver um processo de transição. Você tem um sistema legal existente que está sendo usado, de proibição da polícia ocupando, a repressão de greves, de manifestações públicas e tal. Agora, tem de buscar o bom senso entre uma velha ordem jurídica que existiu durante mais de 50 anos no Egito, né, 30 com o Mubarak, com a ditadura, e essa nova ordem política criada agora pelo povo. Agora, é um mau sinal quando começa a reprimir manifestações públicas. Porque o exército sempre mandou ali, né? Ou direto ou indiretamente, porque os outros presidentes eram militares. Existia um parlamento, que era um parlamento fantoche, mas era um parlamento, está lá a instituição. O que devia ser feito? Nós aqui no Brasil vivemos uma situação semelhante quando saímos da ditadura. Eu vivi isso no parlamento no dia a dia. Nós tínhamos a legislação de exceção da ditadura, que mandava reprimir greves, e tínhamos um governo democrático, que era o governo do Sarney, que ficou no lugar do Tancredo, mas que adotava mecanismos da democracia e conduziu para que nós fizéssemos a abertura democrática. Então nós tínhamos um aparato de repressão na lei e não usávamos. Então era uma coisa sui generis, mas isso foi num período. Agora lá
os generais que assumiram o poder, aqui não, aqui os generais destituíram o poder, lá eles assumiram o poder para levar a democracia. É o que o Vila disse. Há disse. incertezas aí no papel que os militares... Muita incerteza, a gente não sabe por quê. De um lado tem a Irmandade Muçulmana, se ela começasse a ter um papel político grande... Para quem está acompanhando o noticiário agora, são os religiosos mais radicais, não é isso? Mais radicais. É bom lembrar que o vice-líder da Al-Qaeda veio do Egito, era da Irmandade Muçulmana. A Al-Qaeda é um grupo terrorista que participou do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? que organizou aqueles atentados. A Irmandade Muçulmana, se ela tiver um papel político grande, certamente por pressão até norte-americana, os militares vão ficar um bom tempo no poder. Agora, rapidamente, Vila, porque a gente precisa seguir aqui, o que é essa lei de emergência que existe, emergência há 30 anos, né? Que até é engraçado, que existe hoje restringindo ali as liberdades? As constituições de estados autoritários sempre colocam um artigo sobre estado de emergência que suspende as garantias constitucionais. Garantias individuais de organização, de manifestação, de opinião, habeas corpus são suspensos. Em suma, então você dá todo o poder ao Estado e nenhum poder ao cidadão ou à sociedade civil. Constitucional número 5. Ah, tá certo. Pronto. É quando você... Nós tivemos várias vezes, só lembrando, no Brasil, estado de emergência. O presidente Arthur Bernardes governou 4 anos, entre 22 a 26, com estado de emergência. Olha, e nas últimas semanas, a Praça Tahrir, no Cairo, foi o centro das atenções de todo mundo, assim como outras praças de vários países que ficaram famosas ao se tornarem palco de manifestações populares históricas. Foi na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que os brasileiros mostraram toda a insatisfação contra o governo Collor. Em São Paulo, Cecília pintou a cara para se expressar e virou símbolo da última grande manifestação política da história do país, o impeachment de um presidente. Em Agabaú, era a Praça do Encontro, era a praça onde as pessoas da cidade inteira iam para se juntar e reivindicar uma questão que era de uma maioria, né, que era de uma quantidade grande de pessoas. Ponto de encontro, área de lazer, local de comércio, de cultura, de prática esportiva. São muitos os usos da praça e eles variam de acordo com as características de cada cidade, de cada país. Mas uma coisa é igual no mundo todo. Quando há o desejo de mudança, a praça se transforma no palco das manifestações políticas. Afinal, já diria o velho poeta baiano, a praça é do povo, como o céu é do Condor. Castro Alves não viveu para ver quando a Praça da Sé ficou tomada por brasileiros pedindo eleições diretas para presidente. Está fazendo 20 anos que nós perdemos o direito de viver em democracia. Mas é preciso conquistar o centro do poder, que é a presidência da República. Eleições diretas como? Foi assim, na Praça de Maio da Argentina, quando as mães dos desaparecidos políticos chamaram a atenção do mundo com suas vigílias, cobrando dos militares explicações sobre o paradeiro de seus filhos. Foi assim, na Praça da Paz Celestial, que um estudante de peito aberto desafiou a força do governo chinês. Nas últimas semanas, o mundo todo voltou os olhos para a Praça Tahrir, no Cairo. Foi lá que os egípcios se reuniram por 18 dias para protestar contra uma ditadura de 30 anos. E depois comemorar a renúncia de Hosni Mubarak. Agora, tem mais uma praça que entra para a história. 1 milhão de italianos lotaram a Piazza del Popolo para protestar contra Berlusconi, que contratou a prostituta marroquina Karina El Maroug, a Rubi, quando ela ainda era menor de idade. E quando a garota foi presa por roubo em maio, Berlusconi interveio para que ela fosse libertada, alegando que a menina era sobrinha do presidente egípcio Hosni Mubarak, aquele da outra praça. Se não tem praça, as pessoas não se encontram. Tem uma árabe lá ajudando a derrubar o governo italiano. É verdade. É verdade? Olha, e a secretária de Estado Hillary Clinton disse hoje que os Estados Unidos querem uma revolução como a do Egito no Irã. Hillary chamou de corajosos os iranianos que foram às ruas hoje em Teherã e enfrentaram a polícia, que reagiu com violência. Uma pessoa morreu e dezenas foram presas. A
A imprensa internacional está proibida de cobrir os protestos em Teherã e as imagens são feitas por câmeras de celulares e enviadas pela internet. Com bombas de gás e balas de borracha, a polícia enfrentou os manifestantes que gritavam "Morte ao ditador", referindo-se ao presidente Ahmadinejad. No Iêmen, pelo terceiro dia consecutivo, o povo foi às ruas para pedir o fim da ditadura. Armados de paus e pedras, milhares de pessoas enfrentaram a polícia na capital, Sanaa. O ditador de plantão no Iêmen, Ali Abdullah Saleh, está no poder há 32 anos. Na Argélia, o governo proibiu novos protestos, mas admite suspender a lei de emergência em vigor há quase 2 décadas para acalmar os opositores. A revolta no mundo árabe chegou hoje até o pequeno Bahrein, produtor de petróleo situado no Golfo Pérsico. Protestos organizados pela internet exigiam a transferência de mais poder da monarquia para o parlamento. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que não aceita ser comparado ao ditador deposto do Egito, Hosni Mubarak. Chávez ficou irritado com a comparação feita pelos oposicionistas e também criticou aqueles que dão importância ao papel desempenhado pela internet nas rebeliões populares contra regimes ditatoriais. Diante da revolta popular que sacode os regimes ditatoriais do norte da África e Oriente Médio, um país é frequentemente citado como exemplo para os demais na região. A Turquia, que tem maioria muçulmana e encontrou o caminho da estabilidade política e religiosa. Se você não sabe detalhes desta mudança, o Jornal da Cultura explica. A Turquia é uma república democrática multipartidária, secular e com um sistema parlamentarista. O governo é chefiado pelo primeiro-ministro Erdogan Ecevic e os poderes legislativo e executivo são totalmente independentes do executivo. Às Forças Armadas cabe o papel de garantir a natureza democrática e secular da República. O termo secular ou temporal está relacionado com a ideia de duração finita ou limitada, utilizado para diferenciar do poder eterno ou infinito, reivindicado pelas religiões, crenças ou cultos. Na Turquia, o regime democrático está tão enraizado que a justiça tem poderes para proibir qualquer partido que defenda a supremacia da religião sobre a política, como acontece, por exemplo, no vizinho Irã, país de maioria muçulmana que não é árabe, mas persa. Quer dizer, só para a gente entender rapidamente, é como se fosse a Dilma Rousseff aqui, muito religiosa, mas ela não poderia trazer a religião como uma cartilha para o dia a dia dos brasileiros, é isso? Porque aí no caso brasileiro, desde 1891, pela Constituição de 91, foi separada a Igreja do Estado. Né? É o que precisa acontecer nesses países onde a religião está ocupando espaço. Israel corre um grande risco de se tornar um Estado religioso. Esse é o grande risco que corre Israel. Esse é o grande desafio. A seguir, na Rússia, astronautas treinam para a missão rumo a Marte. E a receita de sucesso dos craques do vestibular paulista.